E a gente viu o quê? Que machos bons apresentaram algumas proteínas, né? Como, por exemplo, uma espermadesina, né? Então, a, a outra proteína que ajuda a ligação do espermatozoide com o ócito. Sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio do Suinocultura Faixa Preta, o podcast que aborda pesquisas recentes publicadas por brasileiros que impactam a suinocultura. Hoje a gente tem novamente a honra de receber o meu grande amigo Matheus Luca. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Jamil? Certo? Tudo bem, tudo bem. Matheus, a gente ficou conversando no nosso outro episódio sobre os teus artigos e faltou a gente abordar né? Para quem não ouviu, o episódio anterior a gente falou sobre classificar a qualidade dos machos de acordo com pequenos indicadores, como a motilidade progressiva, né? Não a motilidade total. E o trabalho do Matheus foi bem interessante, que ele mostrou alguns machos subférteis realmente baixando a performance reprodutiva do rebanho quando usado as doses desses animais. E daí o Matheus tem um terceiro trabalho que é envolvendo proteômica, que é um nome que, a primeiro momento, pode assustar algumas pessoas, né, Matheus? Eu queria que tu nos explicasse primeiro o que é proteômica e qual foi o objetivo desse trabalho. Bom, então, proteômica nada mais é do que a análise das proteínas, né? E assim como se alguém se assustou com o nome, quando eu comecei a estudar, eu também estava bem apavorado, né? O negócio é complicado, assim, não vou dizer, né? Então, a gente analisou as proteínas do plasma seminal, né? Não foi do espermatozoide, foi do plasma seminal, que é diferente, né? Por quê? Porque tem algumas proteínas que a gente sabe, né? Na literatura diz, o pessoal já estudou um pouco elas mais a fundo em outras espécies, né? Por exemplo, bovinos, né? Humanos, né? Tem bastante estudo de proteômica em humanos, né? Então, eu até cito isso no meu artigo lá, algumas coisas relacionadas a humanos e roedores também, né? Enfim, modelos. Ah, e aí essas proteínas, elas têm relação com a fertilidade, tá? E aí a gente viu, né? Retomando um pouco, a gente realizou a classificação, classificou lá os machos bons e ruins através da motilidade progressiva ao longo do tempo de armazenamento, e a gente viu o quê? Que machos bons apresentaram algumas proteínas, né? Como, por exemplo, uma espermadesina, né? Então, a outra proteína que ajuda a ligação do espermatozoide com o ócito, né? Então, essas proteínas, né? Elas estavam fortemente ah, uma concentração maior, né, de certa forma, naquele plasma seminal do, dos ejaculados dos machos bons, né? Enquanto que dos machos ruins essas proteínas não apareceram. Tá? Então isso, em certa forma, consegue explicar por que aqueles machos bons tiveram, de certa forma, um leitão a mais, né? Além disso, a gente viu também que tinha uma proteína em específico, duas, na verdade, que elas também estavam ligadas com imunidade, ou seja, elas protegiam, tinham capacidade de proteger mais o espermatozoide, né? De ações oxidantes, né? Enfim, e os outros machos não tinham isso também. Né? E lá nos outros machos ruins tinha uma proteína em si que chamou mais atenção lá, que era uma proteína que estava ligada a, como é que eu vou trazer essa palavra, expressão, né? Ela estava prejudicando mais o espermatozoide do que ajudando, e ela estava em abundância, né? E então, basicamente, a gente viu isso, né? Então, né, buscamos, né, tentar saber o porquê que esses machos tiveram essa diferença, né? Porque às vezes a gente fica assim, porque o nosso ideal, né, que nem a gente finalizou no outro episódio, o ideal é achar um marcador, né? Que o produtor, né, lá a moça do laboratório lá na central possa pingar lá uma gotinha de sêmen e aí dizer se aquele ejaculado ou aquele macho ele vai seguir apto no plantel ou ele vai ser para descarte, né? E aí seria muito mais útil utilizar esse tipo de análise lá nas granjas de avós e bisavós, né? Para já melhorar de lá, né? Na comercial, não, a princípio eu ainda acho que não seria muito utilizado, pelo menos, né? Porque em teoria se vê os bons de lá, né? Então, acho que lá na seleção, no melhoramento genético, talvez seja mais útil esses dados, né? Uhum. E tem outros, né? Tem
alguns trabalhos aí mostrando, apareceu um outro trabalho lá, acho que da China, apareceu também uma proteína que eu encontrei no meu, assim. Então foi bem interessante isso. E Matheus, vocês coletaram, fizeram análise, a proteômica do plasma seminal em um momento só ou em diferentes momentos? Vocês tentaram entender como, se elas podem alterar de acordo com a espermatogênese? Ah, uma boa pergunta, Jamil. Assim, a gente acabou não coletando assim em pontos, sabe? A gente coletou o plasma de todos os machos de todas as coletas, tá? Mas na hora da análise a gente acabou juntando, tipo, foi 6 ejaculados, né? 6 semanas de trabalho. Daí aquele macho lá pegou e juntou os 6 plasmas das amostras que ele tinha, né? E a gente fez pools, né? Porque essa análise é muito cara, e aí, o Brasil, a parte da ciência e dinheiro é algo que não combina muito. E aí a gente acabou fazendo pools, né? Para tentar padronizar, porque como o nosso trabalho focava no grupo de macho, não no macho em si, né? Até porque quando a gente começou a fazer o teste, né? A gente tinha só os grupos, não tinha os dados em si ainda. Aí a gente viu que sim, que os grupos se separam, se divergem na motilidade, se divergem no dados a campo de reprodutivo e se divergiram também na proteômica. Então, a pode ser que essas proteínas, né, elas aumentem a taxa, por exemplo, de fecundação nos ócitos que estão lá, né? Porque um grupo de machos não tinha essas proteínas que auxiliam na fecundação, né? A mesmo o legal é que eu discutia lá com o meu co-orientador lá, mesmo que diluído o sêmen, a proteína ainda tem efeito, tá? Porque até diluir sêmen, ela vai agir lá no espermatozoide, né? Então isso também é interessante. Sim. Tu acha que então um protocolo assim para a gente identificar esses machos seria, como tu mencionou, né, lá na granja de avós, né, na multiplicadora, no primeiro ejaculado, já no treinamento dos machinhos, já tentar investigar isso? Tu acha que isso é viável? É possível? Protocolo interessante? Eu acho que seria interessante, né? Medir, né? Porque o melhoramento genético para macho, né? A gente sempre é baseado na irmã dele, né? Então a irmã dele lá está produzindo, então se ela é uma boa reprodutora, pela teoria ele também deve ser, né? E aí acaba que a gente só analisa algumas características, né? Nem todas elas, essa parte da proteômica. Então, acredito que no futuro aí próximo seria um passo importante de elaborar protocolos, né? Visando a identificação dessas proteínas aí para chegar a menos machos subférteis no plantel, né? Se pensar uma granja aí de 100 reprodutores, né? Tem centrais hoje que são grandes, né? Com 100 animais, no máximo, né? Você vai pensar, tem no mínimo 5 animais que são subférteis e 15 ali. E aí isso pode abaixar a taxa, né? Aumentar retorno, tá? E aí fica naquela, né? O que causa esse retorno lá? Será que é a inseminação, é o sêmen? A gente nunca sabe, né? É uma coisa bem difícil de identificar, assim, dentro da taxa normal, né? Ou um pouquinho a mais. Então, acho que seria interessante fazer uma identificação lá para já selecionar, né? Porque assim já elimina. Se a gente faz isso se já se faz uma pré-seleção com as fêmeas, né? Vamos fazer com os machos também, né? Sim. E da onde que vocês chegaram a investigar, ou na tua revisão de literatura, Matheus, tentar investigar da onde que vem essa diferença na proteômica entre machos de mesma idade, mesma genética? Tem alguma informação na literatura? Cara, parece que saiu uns trabalhos lá que tem alguma coisa ligada a algum gene, assim, como a gente não chegou a coletar material, não chegou a pensar nisso, né, porque já era bastante coisa, né, e aí, isso aí às vezes pode ter, você ter uma futura tese de um outro doutorando, né, tentar Sim. identificar algum gene ligado à expressão dessas proteínas, né, então, Hum. porque algumas proteínas elas são liberadas no plasma seminal, mas não da próstata, por exemplo, ou das vesículas puboretrais, né, e tal, mas sim ali no epidídimo, né? Nós temos a cabeça, o corpo e a cauda do epidídimo, e enquanto ele vai transitando pela cabeça, pelo corpo, né? Então ele já vai ali pegando algumas proteínas desse plasma seminal que ele está ali, né? Amadurecendo até para ser depois ejaculado. Então, provavelmente teria que ver, deve ter algum gene ligado a esse tipo de liberação dessa proteína. Sim. Sim, que daqui a pouco, com
uma coleta de pelos, a gente pudesse daqui a pouco fazer um teste de DNA, identificar esse gene, Sim, sim. presente ou não, e não, bem interessante, bem interessante. Né, depois que se identificar o gene, usa o CRISP, né? E aí acabou, né? Hoje está muito mais fácil. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Não, muito legal, muito interessante, Matheus. Eu te agradeço e queria dizer para os nossos ouvintes que os 3 artigos do Matheus a gente pode encontrar online facilmente. Esse último, que é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais nerd que mais os outros, complexo. né? Mais complexo. Tem todas as proteínas, eu estou com ele aqui na minha frente, e se tu colocar no Google Proteomic Markers, Bohr, Luca, que é o sobrenome do Matheus, vai achar fácil. Isso acha certo, né? Não vai ter outro, né? Não, com o meu nome não tem outro. Matheus, alguma mensagem final aí que a gente não cobriu falando dos seus 3 artigos? Acredito que de maneira bem geral, né, e simplória, passamos por todos eles, né? A, o que eu gostaria de ver seria ele sendo aplicado na prática, sabe, nas empresas e tal, assim, isso eu acho que seria legal. Não tanto da proteômica, talvez nesse momento, né, porque a gente sabe que a tecnologia demora, mas talvez começar com uma classificação lá para ver se os machos são bons, né, não porque daí que pode melhorar o protocolo de inseminação, né, tem toda usar esse macho que não dura tanto, né, logo no início, e aquele macho que dura mais pro final, tem essa aplicabilidade prática também, né, não só achar os subférteis, né, que seria o objetivo maior, mas eu gostaria de poder conversar, assim, com alguns técnicos, né, que eu tenho alguns alunos que trabalham, e dizer, lá na central fazem isso, né, daí questionar se é realmente da onde é que veio a ideia, sabe? Acho que isso seria legal, sabe? Daí pelo menos atinge um dos objetivos, né? Que é pelo menos desenvolver uma técnica para o pessoal poder utilizar campo, né? Essa é a ideia principal do trabalho. Não, excelente. Matheus, Luca, muito obrigado pelo teu tempo, parabéns novamente a ti e aos teus coautores pela publicação dos artigos. Sem dúvida, para a parte de reprodução de suínos, especificamente para a parte de machos, é um grande se adiciona artigos à literatura como um todo de alta qualidade. Obrigado pelo teu tempo, Matheus. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí de todos vocês. Né? Obrigado. Até mais. Até mais. Oi, pessoal. Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta, e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!